Olá, estamos na APMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. E o nosso convidado é o presidente Alexandre Dionello. Ele vai nos falar sobre os desafios da advocacia pública municipal, sobre a PEC 28/2023, sobre a reforma administrativa e também sobre os honorários de carreira. Seja bem-vindo, doutor Alexandre Dionello. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Um prazer receber vocês aqui do Âncora Livre na nossa associação, na PMPA, que está às portas de completar os seus 40 anos em 2026. Já estamos fazendo as comemorações esse ano pelos nossos 39 anos e também pelos 100 anos da PGM, então a gente tem bastante assunto para tocarmos boas ideias nessa conversa. Vamos começar pelos honorários de carreira? Sim. Bom, a questão dos honorários, os honorários são o reconhecimento que foi trazido no Código de Processo Civil, na sua última alteração, o alcance dos honorários advocatícios aos advogados públicos. E os advogados públicos, aqueles que defendem a União, estados e municípios. E no município de Porto Alegre, a gente teve a regulamentação disso apenas no ano de 2023, então é uma novidade para nós, a Procuradoria antes não, os procuradores, embora houvesse já a previsão anterior no Código do CPC, no Código de Processo Civil, nós ainda não recebíamos os honorários. Isso foi uma sensibilidade do Executivo Municipal de encaminhar o projeto de lei após bastante uma atuação propositiva, ativa da nossa associação junto ao prefeito. Isso chegou na Câmara de Vereadores, trabalhamos na Câmara de Vereadores na base de todos os partidos, conseguimos aprovar a lei em 2023. Então esse reconhecimento veio e agora nós estamos aqui, como é justo, atendendo uma disposição legal, uma prerrogativa da advocacia em geral, que é o recebimento dos honorários chamados honorários sucumbenciais, os honorários advocatícios que decorrem do êxito nas causas em que o advogado atua. Então, sempre vale lembrar que nós só recebemos honorários quando há êxito para o município. Então é um verdadeiro ganha-ganha e, enfim, fazemos jus aos honorários agora, seguimos trabalhando para que a arrecadação do município aumente, como tem que aumentar, para que o Executivo possa implementar as políticas públicas com maior vigor, porque não é diferente da iniciativa privada, tudo necessita de dinheiro, para que possa, enfim, ter mais força para aportar nas políticas que a cidade precisa e as políticas nas quais os que são de competência do município não são poucas. A gente pode, aí, cito duas aqui, talvez das principais, para o atendimento da população, que é a saúde e a educação. Então, quando isso permeia a atividade do advogado público municipal, do procurador municipal, que tem que defender o município em juízo nessas duas questões, por exemplo, eventual ocorrência de êxito, honorários, enfim, vem para o procurador. Mas é claro que se a gente seguir conversando sobre honorários, sem dúvida, a grande fonte de honorários comerciais que nós recebemos é pelas execuções fiscais, a cobrança da dívida ativa, ou seja, daquela dívida tributária que o contribuinte deixa de recolher os impostos municipais aos cofres públicos. A Procuradoria é acionada para fazer a cobrança desses valores, para que possam ingressar no erário, e a parcela referente aos honorários comerciais tocam aos procuradores e é distribuído entre os colegas. Perfeito. E o que muda com a PEC 28/2023? A PEC 28 de 2023 também é uma luta bastante antiga da nossa associação, tanto da PMPA, mas também da NPM, da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, em que nós aqui de Porto Alegre somos muito atuantes perante a Associação Nacional, para que os procuradores municipais sejam expressamente incluídos no texto constitucional, mais precisamente no artigo 132, juntamente com os demais membros da advocacia pública, seja a advocacia pública da União, que é a AGU, a Advocacia Geral da União, e as procuradorias dos estados, bem como do Distrito Federal, e o nosso pleito é que venha esse reconhecimento também para os municípios. Então, isso já foi objeto de PEC anterior, que não teve êxito por questões de articulações políticas, que toda essa construção é bastante difícil.
A situação dos municípios, Brasil afora, ela é muito dispar. Nós temos municípios aí com poucos milhares de habitantes, assim como temos municípios com milhões de habitantes. Então a gente fala de orçamentos diferentes, condições diferentes de remunerar procuradores, condições diferentes de instituir procuradorias ou de ter procuradores municipais. Então nós conseguimos chegar a um texto que viabiliza, inclusive, a contratação de advogados, conforme critério do gestor municipal, para aqueles municípios que não tenham estrutura para organizar sua procuradoria, estabelecendo na PEC um corte populacional de 60 mil habitantes. Municípios que tenham mais de 60 mil habitantes precisam ter sua procuradoria e procuradores concursados. Menos de 60 mil habitantes, por conta dessas diferenças estruturais, poderiam ter outras alternativas para ter o seu serviço jurídico, certo? E, enfim, essa propositura já passou pelas comissões do Senado, lá em Brasília, acompanhamos isso muito de perto, né? Especialmente na Comissão de Constituição e Justiça, enfim, teve amplo debate essa matéria, porque ela é de interesse dos municípios e aí diversos outros interesses também. Conseguimos superar e agora ela está pronta para ser encaminhada à votação no plenário do Senado Federal. Então a gente vem acompanhando, como eu disse para vocês, é uma das nossas maiores bandeiras a nível nacional, é uma questão de justiça, né, para nivelar a advocacia pública nacional, porque ela hoje dá para dizer que, pelo próprio Pacto Federativo, está faltando os municípios para fechar esse equilíbrio da atividade de advogado público, pela falta da previsão expressa na Constituição. E hoje o que nós temos é o reconhecimento da existência do procurador como carreira de Estado pela jurisprudência consolidada do STF. Então o STF, em diversos julgados, aí afeitos à própria atuação, a prerrogativas, a remuneração, enfim, já disse que os procuradores municipais são carreira de Estado, nivelados aos demais advogados públicos do Brasil, enfim, né? Como eu falei, União, Estados e municípios estariam equiparados. Então a gente trabalha para a aprovação dessa PEC 28 nesse sentido. Por que é fundamental preservar as prerrogativas da advocacia pública? É que assim, Tere, o advogado público, ele tem, a primeira coisa que eu enxergo assim, seria a autonomia técnica para que ele possa atuar como advogado que é, e ainda mais cuidando de interesses tão relevantes que são interesses da cidade, né? Interesses da população, interesses do cidadão, né? O interesse público primário, que é esse que eu digo, da política pública que chega onde ela é necessária que chegue. Aí a gente fala de habitação, fala de todas essas questões de que o município cuida, obras públicas, segurança viária, trânsito, transporte, de novo, educação, saúde, urbanismo, meio ambiente, tudo isso. Para que a gente consiga defender isso com efetividade, são direitos muito sensíveis das pessoas, direitos, muitos deles previstos no artigo 5º da Constituição, como direitos e garantias fundamentais das pessoas, é preciso que a gente tenha segurança que pode atuar jurídica e tecnicamente com liberdade, certo? Autonomia técnica. Muitas vezes a manifestação de um procurador pode até contrariar uma vontade política em determinado sentido, porque o nosso papel é garantir a legalidade. Aqui eu abro um parêntese para dizer que nós somos advogados de Estado e não de governo, né? A gente tem que zelar pela legalidade, muitas vezes indo contra o que o governo da situação pode entender como mais adequado ou deseje realizar. O que se verifica, trazendo para a situação de Porto Alegre, que há cada vez mais, e temos obtido isso, um reconhecimento da excelência técnica e jurídica da Procuradoria, ou seja, a gente vê que as orientações dos colegas são observadas, são atendidas em regra pelo poder público, né? E o que garante, enfim, que os atos administrativos emanados do Executivo andem pelo caminho da legalidade, né? Então, todas as prerrogativas que nós temos, até inviolabilidade, por exemplo, como advogados da Procuradoria, enfim, do nosso equipamento de trabalho, das manifestações que nós
as quais emanam da Procuradoria, vistas a processos, por exemplo, a gente tem processos, franco acesso a processos administrativos e judiciais para o exercício adequado das nossas funções, isso também é prerrogativa. O próprio reconhecimento dos honorários advocatícios como prerrogativa da advocacia, que veio conforme eu falei antes para vocês, também leva a demonstrar a relevância da nossa atividade, a importância da nossa atividade e a responsabilidade que vem com isso. E todos nós muito conscientes e cientes disso, não podemos enxergar, e isso a gente trabalha muito e conversa, e creio que todos os colegas têm bem claro isso em mente, né, que prerrogativas não são privilégios, né? Prerrogativas são mesmo segurança e responsabilidade para que nós possamos desenvolver as nossas funções da maneira adequada, da maneira legal e constitucional, para que o direito, enfim, que nós estivermos defendendo, seja ele em juízo ou fora dele, na representação judicial ou extrajudicial do município, se realize de verdade na vida das pessoas, né, e para o bem da cidade. Seria interessante dizer as diferenças básicas da atuação de um advogado do Estado e do governo para que haja uma boa diferenciação? Assim, ó, o advogado a advocacia de Estado, e aí Estado em sentido amplo, né, advocacia pública, como eu falei, União, Estados e municípios, advocacia pública nacional como um todo, se pensarmos em advocacia de Estado, nós vamos zelar mesmo pelo interesse público primário, como eu disse antes, né, para que as políticas cheguem nas pessoas, sempre, e para que elas cheguem nas pessoas da maneira mais adequada, conforme o caminho da legalidade. A legalidade como princípio constitucional de qualquer ato administrativo. Então, desde uma licitação, desde uma assinatura de um contrato, ou, enfim, um termo de parceria com o terceiro setor, uma parceria público-privada, uma concessão de serviço público, qualquer coisa que possamos pensar, quando se faz uma advocacia de Estado, nós zelamos pela legalidade do encaminhamento disso. Desde a motivação do ato administrativo que vai gerar efeitos no mundo jurídico e efeitos no mundo dos fatos, no mundo prático, né, em que vivemos. Então esse exame, essa análise tem que ser muito mais permeada pela técnica do que por eventual interesse político que viria a conduzir uma advocacia que a gente pudesse falar se houvesse uma advocacia de governo. Porque é claro que qualquer ato administrativo ele vem de um gestor público eleito e do seu secretariado, enfim, e dos demais segundo, terceiro escalão, enfim, de comando de um governo que é definido e designado por aquele que venceu as eleições, que é um político, e muitas vezes esses gestores, enfim, dos demais escalões podem ser até técnicos, mas muitas vezes são políticos também. Então, vejam bem a relevância e a importância do procurador para fazer esse filtro de ver que, embora a política pública escolhida pelo político tenha que caminhar, e nós não estamos aqui e não atuamos assim, porque não poderia ser no sentido de obstruir as políticas, não é disso que eu estou falando, mas a gente oferece caminho para que as políticas aconteçam, como eu disse, de acordo com a lei. Fazendo esse contrapeso do que é político e o que é realmente o interesse de Estado, o interesse público, né? Então, sempre visando o bem comum, como eu falei, também com muita responsabilidade, né, para que isso tenha efetividade. E nos municípios tem não sei se eu também divaguei, eu respondi a tua pergunta do que seria a diferença de uma advocacia de Estado a uma advocacia de governo, né? Mas, enfim, o que a gente tem que cuidar é que na advocacia da cidade, né, representando o município, como está tudo muito próximo a nós, a gente vê se há um projeto, por exemplo, de determinada obra. O procurador, quando ele sair da sua casa, às vezes no deslocamento para a procuradoria ou para o trabalho, enfim, ele vê que aquela obra passou pela execução do trabalho dele no momento em que ele analisou um edital de licitação ou uma solicitação de eventual aditivo a determinado contrato, enfim.
eu digo isso porque eu sempre destaco, né? Como é bonito quando o nosso trabalho, que é eminentemente técnico e jurídico, ele se concretiza em entregas para a cidade. E o trabalho do procurador municipal, que muitas vezes, olha que paradoxo, né? Ele está envolvido em todas as políticas, em todos os projetos, mas ele muitas vezes não é visto pelo cidadão. O cidadão comum, enfim, ele não faz ideia, porque é muito difícil para ele ter esse alcance, normalmente, que para que aquilo aconteça, passou por um exame, um filtro, uma peneira, muitas vezes, uma manifestação jurídica dando uma orientação para que algo acontecesse de determinada forma, para que resultasse na revitalização de uma praça, por exemplo, ou em paradas de ônibus de uma maneira mais acessível e melhor. Tem toda uma legislação que permeia tudo isso. E a análise dessa legislação, quem faz é o procurador municipal, para que isso venha acontecer. Então, quando a pessoa precisa de um atendimento no SUS, no hospital de pronto-socorro, por exemplo, olha, aumentou a capacidade de atendimento do hospital pronto-socorro. Passou por um procurador, a análise dos requisitos legais afeitos à saúde, à área da saúde, uma procuradoria setorial, que também depois podemos falar sobre isso, das divisões da procuradoria, né? Nós temos procuradorias setoriais, que atuam nas secretarias, especializadas, que estão nas autarquias e nas matérias jurídicas específicas em que o município atua em juízo. Então, os colegas que lá estão dando esse suporte para que a coisa possa acontecer adequadamente, no tempo necessário, e para que tenha efetividade e entregas reais para a cidade e para o cidadão. Como eu falei, isso a gente verifica no dia a dia. Se trabalha hoje, o tempo, às vezes, e acontece na administração pública, há a burocracia, há um tempo para que as coisas venham a finalizar e acontecer, mas logo ali no final a gente vê que o nosso trabalho resultou em algo concreto para a cidade. Perfeito. Quais os principais desafios da advocacia pública de Porto Alegre? Olha, a cidade é orgânica, né? A cidade é algo planejado até a página 3. Né? Vamos ver, lhe digo assim, veja os desastres climáticos, por exemplo, que a gente vivenciou não faz muito tempo, né? O quanto isso necessita que a cidade se amolde, se transforme, supere, né? Tipo, cicatrize feridas. E onde isso envolve projeto do executivo, iniciativas, parcerias, enfim, metodologia para que a cidade se recupere, para que a economia volte a funcionar depois do impacto desses, que é algo pesadíssimo, né? De cabeça agora, só na enchente de 2024, que eu lembro, teve 50 mil CNPJs em Porto Alegre atingidos diretamente. Então, empresas, né? Aí eu posso ter um empreendedor individual, eu posso ter uma empresa que empregue 10, eu posso ter uma empresa que empregue centenas ou milhares de funcionários, né? Então, isso tem um impacto enorme na economia. Quando cabe, e é competência constitucional do gestor municipal, cuidar disso, para dar os meios que essa economia local possa prosperar até numa grande dificuldade, virá a Procuradoria do município a análise dessas iniciativas que passam por, e vou dar fatos concretos assim que aconteceram. Financiamentos internacionais para que possa haver um aporte extra de recursos ao orçamento, para que tenha meios que o município possa implementar certas políticas em função da enchente. O procurador vai lá, atua inclusive junto ao Senado Federal, porque dinheiro do exterior precisa de uma resolução do Senado para que possa chegar no município. Feito isso lá em Brasília, outro procurador analisou o documento aqui primeiro, antes dele chegar para lá, ou o mesmo procurador aqui vai analisar novamente se está tudo adequado para que possa haver uma assinatura do prefeito. Outro procurador que estiver lá na secretaria competente vai ter que ver a aplicação daqueles recursos, se ela está conforme os regulamentos legais daquela matéria, seja ela matéria urbanística, seja licitações e contratos, dentre outras tantas, né, que envolvem isso. Então, como tu me perguntasse os desafios da advocacia pública em termos locais aqui em Porto Alegre, eu te digo que é isso, assim, né? Falamos um pouco da enchente e adaptação depois de uma catástrofe,
mas nem precisa da catástrofe. A cidade ela permanentemente se transforma, né? Então as demandas chegam e quem atua, né, na consultoria, na assessoria jurídica do gestor público está pronto para cada dia receber uma surpresa, né? Devido às chuvas repentinas? Não, também, mas eu digo até uma surpresa até do cotidiano. Sim. Venha saber que determinada situação aconteceu envolvendo vou dar um exemplo qualquer, mas uma associação de bairro. Tem uma demanda nova que eles colocam, e aí às vezes, quando chega na gente, a gente chega a pensar, nossa, isso não foi feito até agora, ou isso está parado, como é que isso não foi e tal. Aí o procurador começa a ser um agente de movimentar aquilo para fazer que a coisa aconteça. Ou vem uma ideia que alguém, porque às vezes, né... Vindo da associação dos moradores. Vindo de uma associação de moradores que demanda junto à secretaria. Certo. Pode chegar em qualquer dos canais de contato do município, geralmente, muitas vezes vem até pelo 156, né? Que é o que tem em WhatsApp, tem no site, tem até presencialmente, protocolo, enfim, da maneira como isso chegar, isso vai ser tratado na administração. Normalmente tem um momento que aquilo, né, passando os primeiros filtros, vamos dizer, chega na procuradoria. E a procuradoria normalmente dá um andamento para aquilo já conhecendo. Bom, agora o órgão que vai ter que cuidar disso é esse, né? Manda para lá, aí aquele órgão pode devolver com questões técnicas que não entendeu, enfim, e aí se faz uma informação jurídica no processo para dizer, não, caminhe assim, 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 que aquilo pode ser implementado. Ou uma negativa, dizer, não, dessa forma é impossível fazer isso, também chega lá no interessado, e às vezes, vamos pegar o exemplo da associação de bairro, pode ficar descontente e atribuir ao gestor público a negativa, mas aí ele vai ter que justificar, dizendo, não, mas a procuradoria disse que dessa forma não dá para fazer, e acontece, porque nós não somos advogados de governo, somos advogados de Estado, mas em havendo alternativa também nós mostramos, não pode desse jeito, mas pode ser encaminhada essa política ou essa medida do outro, né? Então, todos esses são os desafios do dia a dia da Procuradoria, e também dá para trazer como um grande desafio, todos eles são atuais, não é isso? Mas numa outra linha de frente que nós atuamos e que a associação atua muito proativamente, positivamente, na questão tecnológica, né? Porque desde o advento do processo eletrônico, que se fala em processo eletrônico agora como se fosse algo já do passado, né? Algo antigo. São muito rápidas essas mudanças, né? Eu estou com 23 anos de procuradoria e trabalhei muito em processo físico, né? No papel, tanto administrativo como judicial. Volumes de processo, papel mesmo, documentos vão sendo anexados, né, na ordem cronológica de chegada, e tem volumes de papel. Aquilo acabou, o processo passou a ser eletrônico, e agora, mais recentemente, a gente tem as ferramentas de inteligência artificial generativa, e tem os robôs que o próprio judiciário já usa para despachar com maior celeridade nos processos. Isso faz com que o procurador tenha que estar extremamente atualizado com o uso de ferramentas. Bem atualizado. Para que não fique atrasado, para que o serviço possa ser realizado com eficiência, porque senão acabou aquela história da gente, estou atuando num processo judicial que o município foi demandado, vamos supor, uma ação de indenização. Alguém, porque ou caiu, por exemplo, um vegetal, uma árvore, caiu sobre um veículo, né? Vou fazer uma contestação aqui nesse caso, porque aí vai ter N matérias de defesa que eu vou ter que apurar junto à Secretaria do Meio Ambiente para ver qual era a situação daquele vegetal, se o fato foi real, enfim, aí eu tenho que atuar como advogado para fazer a defesa do município, mas acabou aquele tempo de ficar horas em cima daquela peça, desenvolvendo uma contestação frente àquela inicial que chegou. Eu tenho que ser mais rápido, porque se eu perder horas em um processo, quantos mais vão ficar me esperando, né? Exato. Pelo alto volume de demandas. Então, com a automação, com a inteligência artificial, o trabalho do procurador ele ficou muito mais ágil, né? Ajudou bastante. Porque a gente começa a trabalhar mais par e passo com o que tem lá no Poder Judiciário, que vocês conhecem bem também. O Judiciário está extremamente atualizado em termos de tecnologia da informação. Da mesma forma, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e tal, enfim, todos os demais órgãos estão. Então, o desafio é a gente estar
atualizado também para dar conta disso, senão fica uma disparidade de armas muito grande. Inclusive até os escritórios de advocacia, né? Os escritórios estão extremamente atualizados também para que possam ter competitividade no mercado. Eles estão com essas ferramentas à mão também e demandando contra o município, se defendendo das ações propostas pelo município. Então, se nós não tivermos essas ferramentas, nós, de fato, já teríamos muita dificuldade para trabalhar. E a associação, agora no início desse ano, nós fomos inovadores porque buscamos no mercado uma ferramenta de inteligência artificial, uma ferramenta, excelente ferramenta voltada ao trabalho jurídico. Adquirimos essa ferramenta com os recursos da associação e disponibilizamos gratuitamente para a Procuradoria, através de uma parceria, para que os colegas procuradores possam usar essa ferramenta e os resultados têm sido extremamente positivos. Então, isso é um fato que a gente tem a comemorar nos 100 anos de PGM, esse passo importante da adoção da ferramenta de inteligência artificial, da regulamentação, muito importante. Porto Alegre foi pioneira também no início de 2025, na regulamentação do uso responsável, do uso prudente da inteligência artificial na Procuradoria. Porque a inteligência artificial, ela à primeira vista, assim, parece que resolve todos os problemas. Realmente, é uma ferramenta fantástica, enfim, que talvez nós nunca... Isso vai evoluir tanto que nós não vamos alcançar o esgotamento dos recursos que ela, né, dos meios que ela nos proporciona. Mas sempre vai precisar da supervisão humana, né? Então, isso está previsto, a própria responsabilização do procurador ou do agente público que usar a inteligência artificial de uma forma inadequada, de uma maneira irresponsável, ele vai ser responsabilizado por isso. A gente regulamentou, é necessária essa supervisão humana para não deixar a inteligência artificial quase trabalhar sozinha e sem o olhar do procurador no resultado que ela estiver produzindo. Perfeito. Qual mensagem poderia dar à sociedade em relação ao papel da advocacia pública? A mensagem que eu deixo à sociedade é que, embora seja um trabalho meio, né, um trabalho que não está na ponta daquela política ou dos projetos e das entregas que chegam da administração pública lá para o cidadão, nós temos na advocacia pública a garantia que essas entregas estão chegando conforme a legalidade, que o dinheiro público está sendo preservado, que os recursos estão sendo adequadamente empregados, que não está havendo locupletação. Nós trabalhamos ativamente para prevenir e evitar atos de corrupção. É lógico que, como qualquer instituição ou qualquer entidade, a Procuradoria e os procuradores também não são imunes a erros, mas se trabalha muito imbuído e totalmente atualizado, como eu falei, com ferramentas de inteligência artificial agora, mas enfim, desde maquinário correspondente para que a gente possa trabalhar, TI, agora a Procuradoria também vem trabalhando para que a gente tenha uma estrutura um pouco melhor de trabalho, até em instalações de trabalho, para que o cidadão possa receber realmente os melhores serviços da sua procuradoria, que isso resulte em políticas públicas que chegam bem, que chegam certo lá na ponta. E que também a sociedade pode ficar tranquila que quando isso representa defesa do município em juízo, também os procuradores estão lá dando o seu melhor e extremamente preparados para fazer um trabalho de excelência na defesa do município. Então, a minha mensagem seria essa. Muito obrigada, doutor Alexandre Dionello, presidente da PMPA. Aliás, gostaria de lembrar que o programa Âncora Livre conta com o apoio da PMPA. Muito obrigada pela entrevista de hoje e até a próxima. Muito obrigado, sempre um prazer recebê-los. E sintam-se em casa quando vierem até aqui, quando vierem até aqui. Eu acho muito importante esse tipo de conversa para levar um pouco mais para o cidadão o que é o trabalho do procurador municipal e o papel da nossa associação nessa nobre missão que todos nós aí realizamos no dia a dia. Muito obrigado.